Muito bem, se você tem vontade de aprender gramática, segue a sequência desses vídeos que eu vou te ajudar. Então, olha só. Primeira coisa, é muito comum que os alunos fiquem em dúvida com a nomenclatura da gramática. Então, eles escutam o professor falar substantivo, outra hora eles escutam falar sujeito, objeto direto, adjunto adverbial, adjunto adnominal, numeral. E na cabeça deles, isso está tudo bagunçado. Então, o primeiro passo para que a gente possa fazer um bom curso, um bom estudo de gramática, é separar essas duas áreas do português. A primeira é a morfologia e a segunda é a sintaxe. São duas coisas diferentes. Então, olha só, eu fiz um desenho aqui para ficar mais fácil. Ó, então, olha só, morfologia ou sintaxe. Primeira coisa, na morfologia, a gente estuda duas coisas. Primeiro, a categoria de cada palavra. Nós temos 10 categorias, tá certo? E a gente estuda também a formação de palavras. Então, aquela coisa de derivação, composição de palavras, isso tudo, que inclusive é muito cobrado no Enem, também aparece dentro da área da morfologia. Na sintaxe, que é esse eixo aqui de baixo, a gente vai estudar o papel que a palavra tem na frase, qual é o papel que ela desempenha na oração, tá certo? Bom, então vamos ver aqui embaixo, ó. Primeiro, quais são as 10 classes de palavras? Nós temos substantivo, adjetivo, artigo, verbo, preposição, conjunção, advérbio, interjeição, numeral e pronome. Nós não vamos falar de cada uma dessas classes agora, mas vocês com certeza vão se lembrar de terem estudado cada uma delas no ensino fundamental 1 e no comecinho do ensino fundamental 2 também, tá? E a gente tem do lado direito as funções sintáticas, que é o papel que essas palavrinhas aí da esquerda desempenham quando estão na frase, tá certo? Então a gente tem sujeito, predicado, objeto direto, indireto e todos esses que estão escritos aí nessa coluna, ok? Então vamos lá. Primeira coisa, vamos pegar um substantivo. O que você tem que entender? Que um substantivo pode ser, na morfologia, uma classe de palavra que serve para dar nome a algo, mas quando ele vai para a sintaxe, que é esse eixo aí de baixo, a gente tem uma outra função para essa palavra. Então vamos supor, um substantivo pode exercer a função de sujeito. É o que eu coloquei aqui embaixo, ó. Então, por exemplo, Clara é nossa professora. A gente tem aqui um período simples, nós vamos falar sobre período simples e período composto em outra aula, mas para achar o sujeito, a primeira coisa que a gente tem que achar é o verbo. Então você vê lá, o verbo é o verbo ser. Então você pergunta para o verbo, a quem ele se refere? Quem é a nossa professora? Clara. Então Clara é o sujeito. Aí você pode estar se perguntando, gente, mas Clara não era substantivo? Pois então, é. Do ponto de vista da morfologia, Clara é um substantivo próprio. Só que quando eu coloco a palavra Clara em uma frase, ela pode desempenhar a função de sujeito. Então, eu coloquei aqui, ó, vocês vão seguir. O substantivo faz a função de sujeito, mas o que ele é, afinal de contas? É sujeito ou substantivo? É as duas coisas ao mesmo tempo. É como se fôssemos nós. Por exemplo, na escola nós somos alunos, imagina o gráfico aqui na minha mão, né? Na escola nós somos alunos, e em casa nós somos filhos, pais, mães, esposas, esposos, enfim, irmãos, né? Mas somos a mesma pessoa, depende do ponto de vista, tá certo? Então, ao longo desse curso, nós vamos estudar as funções sintáticas. Nós vamos começar falando de frase, período, oração, e depois nós vamos desmembrar cada parte da oração, tá certo? Do período simples, depois vamos falar de período composto, ok? E só para finalizar, eu coloquei outro exemplo aqui, ó. As aulas ajudarão os alunos nas provas. Aqui, por exemplo, em nas, eu tenho uma preposição, a preposição em, junto com o artigo as. Em mais as vira nas, né? Isso que eu tô falando é morfologia. Eu tô nesse eixo aqui, ó, vertical, tá? Beleza. E quando eu coloco, antes de eu falar da sintaxe, e tem a palavra provas, que também é um substantivo, então é um substantivo simples. Só que quando esses substantivos, né, e essa preposiçãozinha do nas, né, junto com o artigo,
Quando essas palavras vão para a frase, elas desempenham a função, por exemplo, de adjunto adverbial. Vai falar onde essas provas vão ajudar onde essas aulas vão ajudar os alunos, tá certo? Então, resumindo, as palavras podem ter elas têm duas classificações, a morfológica e a sintática. Depende do ponto de vista que você vai olhar. Se você olhar pelo eixo vertical, elas são uma dessas 10 classes de palavras aqui. Se você olhar pelo ponto de vista pelo eixo vertical, elas vão ter uma dessas funções sintáticas aqui, tá certo? Espero ter ajudado a esclarecer essas dúvidas.